Vamos para o estudo do domínio, contradomínio e imagem de uma função. Observe o diagrama que representa a função f de a em b, definida por y igual a x mais 5. Então, eu tenho aqui uma função f de a em b. O que quer dizer f de a em b? Quer dizer que a é o domínio e que b é o contradomínio. E ela é definida por esta lei aqui, ó. Toda função tem uma lei de formação. Então, aqui eu tenho os elementos do conjunto A, que é o domínio, 0, 5 e 15. E aqui eu tenho os elementos do conjunto B, que é o contradomínio, 0, 5, 10, 15, 20 e 25. O conjunto A chama-se domínio da função. Esse conjunto é constituído de todos os elementos x e é indicado por domínio de f. Então, no domínio são os elementos, são os valores de x. Os valores de x ficam aqui no domínio e os valores de y ficam aqui no contradomínio. Sempre assim, no primeiro conjunto são os valores de x e no segundo conjunto são os valores de y. Então, x vai ser 0, depois x vai ser 5 e depois x vai ser 15. Quando x foi 0, eu encontrei quanto para y? Eu encontrei 5. Quando x foi 5, eu encontrei 10. Quando x foi 15, eu encontrei 20. O conjunto B é chamado contradomínio da função. B é contradomínio. Esse conjunto é constituído de todos os elementos y e é indicado por contradomínio de f. Então, domínio representado pela letra D, contradomínio CD, contradomínio de f. X é a variável independente e y é a variável dependente. Então, x é independente, não depende de ninguém, mas o valor de y é dependente de x. De acordo com o valor de x é que você encontra o valor de y. Olha, veja que é dependente. Olha. Eu coloquei 0 para x, aí meu y foi 5. Aí eu mudei meu x para 5, aí já mudou, agora é 10. Peguei meu x, coloquei 15, aí já encontrei 20. Então, esses aqui, o conjunto y, o conjunto b, o conjunto contradomínio é a variável y é a variável dependente e x é independente. Continuando aqui, assim, de acordo com o diagrama, nós temos o domínio de f é A, que é igual a 0, 5 e 15. O contradomínio de f é igual a B, que é 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Cada elemento x do domínio tem um correspondente y no contradomínio. Olha lá. Cada x no domínio tem um correspondente aqui no contradomínio. Cada um recebe uma flecha. A esse valor y associado a x pela função f, damos o nome de imagem. Olha, então, esses valores que a gente encontrou para y recebe o nome de imagem. Imagem de x pela função f e indicamos por y igual a f de x. Então, tanto faz eu chamar y de f de x. Ou eu falo y ou eu falo f de x, que é a mesma coisa. Que vai ser quem? A imagem. Então, aqui, olha, eu tenho a imagem aqui vai ser 5, a imagem vai ser 10 e a imagem vai ser 20. A imagem é quem recebe as flechas. O conjunto de todos os valores de y pertencente ao contradomínio, que são imagens de x pela função, é chamado de conjunto imagem da função. O conjunto imagem da função, indicado por im de f,
é um subconjunto do contradomínio. Então, essa imagem aqui, olha, é um subconjunto. Então, quem é a imagem? 5, 10 e 20. É quem recebe a flecha. Passando aqui para o outro lado. No exemplo anterior, nós temos que a imagem de f é 5, 15 e 20. Uma função é precisamente definida quando explicitamos o domínio, o contradomínio e a relação que associa cada elemento do domínio a um único elemento do contradomínio. Então, a imagem está definida quando eu digo o domínio, quando eu digo o contradomínio e quando eu digo a relação que associa cada elemento, ou seja, quando eu digo a fórmula, quando eu digo a lei de formação dessa função. Aí, olha, a gente está no estudo do domínio. Por que estudar o domínio de uma função? O que significa isso? Domínio, a gente já sabe que são os valores de x. Os valores que x pode assumir. Nessa função aqui, na função A, x pode ser 0, 5 e 15. Mas tem algumas funções que têm alguns números que você não pode colocar para x. Vou repetir. Em algumas leis dessas daqui, você não pode colocar qualquer valor para x. Ou seja, tem valor de x, tem números que você não pode colocar. Então, é o que está dizendo aqui, veja. Olha, estudar o domínio de uma função é encontrar os possíveis valores que x pode assumir na função dada. Então, estudar o domínio é encontrar os valores que você pode colocar para x. Isso é importante porque tem algumas funções que x, domínio, não pode ser qualquer valor. Olha, x não pode ser qualquer valor, tá vendo? Olha, não. X não pode ser qualquer valor. Por isso que faz o estudo do domínio. Quando definimos uma função, o domínio df, que é o conjunto de todos os valores possíveis da variável independente x, pode ser dado explícita ou implicitamente. Então, novamente, quando definimos uma função, o domínio, que é o conjunto de todos os valores possíveis da variável x, pode ser dado explícita ou implicitamente. Ou seja, os valores de x podem vir explícito, pode vir na cara, ou ele pode vir escondido, ou ele pode vir implícito. Então, aqui, devemos ter atenção com as funções que... Esse ficou bem pequenininho, né? Olha, atenção, pessoal, atenção com as funções que... Primeiro, com as funções que trazem variável no denominador. Muito cuidado com essa função aqui, ó, que traz a variável no denominador. E vocês têm que ter cuidado também com a função, com as funções que trazem variável na raiz, com radical de índice par. Então, se o radical for de índice par, olha, se o índice for par, aí tem que ter muito cuidado se a variável vier dentro da raiz. Vou dar um exemplo aqui, olha. Aqui eu tenho y igual a 4x menos 1. Olha, aqui está vendo a variável no denominador? Estão vendo? Muito cuidado com essa função aqui, ó, variável no denominador. Na letra B eu tenho y igual a raiz quadrada de x menos 2. Olha aqui o x dentro da raiz, está vendo? Essa função tem um x dentro da raiz, então muito cuidado com ela também. E na letra C, y que é igual a 3x mais 1, denominador, raiz quadrada de x menos 2. Olhe, cuidado com o x, olha. Além de estar dentro da raiz, ele está no denominador. Então, pessoal, estudar o domínio da função é vocês tomar cuidado com a variável que está aqui no denominador e com as variáveis que vêm dentro da raiz. Olhe, novamente, as variáveis que estão no denominador e as variáveis que estão dentro da raiz. Tem que ter uma atenção especial. E como é que faz esse estudo da função?
com os exercícios que nós vamos fazer em seguida. Está aqui no canal também esses exercícios. Nós vamos ver o que é que a gente quer com esse estudo do domínio, contradomínio e da imagem. Esta foi a parte teórica que eu volto a falar nela na resolução dos vídeos.